Bom, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele decidiu não cumprir o prazo dado pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, para que a PGR se pronuncie sobre o pedido de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Na véspera do Carnaval, o Alexandre de Moraes veio com essa, né, enviou o pedido ao Gonet, daquele jeito dele, deu prazo de 5 dias para que a PGR se pronunciasse sobre essa notícia crime, na qual o PT, para variar, pede a apreensão do passaporte do Eduardo por crimes contra a soberania nacional durante viagens aos Estados Unidos, principalmente essa última agora, em que ele estava no CIPEC, estivemos com ele lá e fizemos uma entrevista especial com o Eduardo Bolsonaro. Então, como todo mundo sabe, né, é proibido criticar a aliança STF-PT em território nacional e também no exterior. Segundo essa petição assinada pela direção do PT, o Eduardo Bolsonaro estaria articulando com políticos americanos ações para constranger e retalhar o STF e o Brasil. Então, é aquele negócio, como todo mundo sabe, de novo, como todo mundo sabe. Os petistas, só eles podem ir a organismos internacionais, à ONU, à OEA, ao Tribunal Penal Internacional para fazer denúncias, entre aspas, né? Só a Gleisi Hoffmann, por exemplo, todo mundo lembra disso, pode ir a Al Jazeera pedindo que o mundo árabe, né, se revolte contra o Jair Bolsonaro, quando ele era presidente, contra o fascínora Jair Bolsonaro. Né? Então, como todo mundo sabe, de novo, só o STF e o PT estão salvando a democracia. Aí o Paulo Gonet disse a pessoas próximas dele que não vai cumprir o prazo de 5 dias para se decidir sobre a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, porque ele está priorizando outros casos não penais que ele considera urgentes. Né? E ele tem avaliado que, no caso do Eduardo, o prazo seria impróprio, que é um termo usado para definir que não tem problema nenhum para o processo se os prazos não forem cumpridos. E aí está lá o Alexandre de Moraes esperando. Né? E o PT é tão ridículo que o deputado federal Lindbergh Farias, que é o líder do governo na Câmara, afirmou que a legenda que o PT só vai aceitar o Eduardo Bolsonaro na presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CREDEM, se ele estiver sem passaporte. O próprio Eduardo Bolsonaro já falou que ele acha que a questão ligada a essa situação do passaporte dele tem muito mais a ver com isso, né? com impedi-lo de assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Por quê? O Eduardo Bolsonaro já avisou que na presidência dessa comissão, que é uma comissão muito importante, principalmente nos dias de hoje, ele vai dar uma olhada boa nos acordos já assinados, já firmados entre o Brasil do PT e a China comunista, desde que o Lula sentou de novo na cadeira de presidente. E, obviamente, isso preocupa a turma do PT. Então, estão jogando agora com essa. Tudo bem, porque o PL é a maior bancada da Câmara dos Deputados, então tem prioridade na escolha de algumas presidências de comissões. E estão de olho na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, e na Comissão de Relações Exteriores, que ficaria com o Eduardo Bolsonaro. Né? É algo inacreditável, Alan. Agora, eles têm que caçar, têm que tirar o passaporte dele para ele poder ser presidente. Meu Deus do céu. Primeiro, não tem motivo para caçar passaporte coisíssima nenhuma. Sabe que é interessante? E você colocar essas duas condições, pelo amor de Deus. Sabe que é interessante? O que o Eduardo está fazendo aqui nos Estados Unidos é denunciar pessoas específicas dentro da máquina pública que estão atrapalhando o país. E aí eles dizem que A soberania nacional. Aí diz que ele está atacando a soberania nacional. Ou seja, quando todo o PT, né, ia para... A lista é grande, não é pequena. Quando todo o PT ia dar um pulinho na China, para poder, inclusive, falar mal do Bolsonaro, ou ia para Cuba, ou continua indo para Cuba, e vai para todos os países, aí não é ataque à soberania nacional. Não dá para ficar aceitando um bando de criminosos, terroristas, inclusive, alguns. Né? Se não é terrorista, é filo-terrorista, sabe? Anda com terrorista, elogia terroristas, e não venham dizer com aquele papinho de que isso aqui é para trade, né? Para comércio, como o pessoal gosta de usar para a China. Né? Quando a gente fala do perigo chinês, todo mundo fala, não, mas aí tem coisa que começa com a China. Tá, mas o que você vai fazer com a Síria, brother? E o Irã? Fazer o que com eles? Entendeu? E, de novo, é o mesmo papinho de sempre. Eles podem tudo, nenhum opositor pode nada. E isso é a frase do próprio Lenin. Não dê nenhuma chance ao anticomunista.
essas pessoas, né, o grupo dos revolucionários em geral, eles não enxergam quem não está com eles como oponente. Não são oponentes, são inimigos. Eles só não estão matando o Bolsonaro, os filhos, os apoiadores, os jornalistas, porque fica feio. Que não é agradável no momento. A primeira oportunidade, eles vão matar. Bom, já deram facada no Bolsonaro. Sim, exato. Já deram tiro no Donald Trump. Aliás, não vamos esquecer que houve um segundo atentado logo depois, quando ele Sim. golfe. Então, assim, o ponto é esse. Como que nós vamos tratar esse tipo de gente? Esse é que é o ponto. O meu desejo é que o povo brasileiro entenda que essa galera não pode ser tratada como oponente. Como, por exemplo, como é que é a fala lá do Nicolas? Eu falo com todo mundo no Congresso. Ou a própria fala do Bolsonaro. Né? Não, eu sou o centrão. Mas, o que falta hoje, e agora vai todo mundo tacar pedra, né? Porque eu estou criticando pontualmente, tanto o Nicolas quanto o Jair Bolsonaro. E o pessoal vai de timinho, né? O problema do Brasil é geral. Nós não temos uma consciência clara de quem é o nosso inimigo. Quando se tem uma consciência, é uma consciência de momento e não se tem uma preocupação séria. Hoje eles querem prender Bolsonaro, prender os seus apoiadores, eu não vou dizer que eles estão querendo, eles estão fazendo isso, né? Então eles já prenderam. Teve mais 63 condenados, né, do 8 de janeiro, ontem. 63. Pessoas inocentes. Porque não quiseram fazer o acordo de não persecução penal. Com penas de 1 ano até 17 anos de novo. De novo, gente. Ou seja, nós não podemos ter um comportamento como se esse pessoal fosse simplesmente opositores políticos dentro de uma democracia, dentro de uma república. O professor Olavo uma vez disse que nenhum país anticomunista, ou um país com um grande número de pessoas anticomunistas e até anticomunistas no poder, ele disse uma vez que nenhum país usou política de Estado contra os comunistas. Sendo que o contrário ocorre. Qual é a política de Estado da Rússia, Cuba, Coreia do Norte, China, Venezuela? Política de Estado, ou seja, qual é a ação do Estado em si? Ela não é uma coisa assim de momento. Hoje quem está no poder é o Xi Jinping, então hoje é assim, mas depois que o Xi Jinping sair, já não será mais. Não é assim. A política de Estado na China, ela é para eliminar todos os anticomunistas. A política de Estado da Coreia do Norte é para eliminar todos os anticomunistas.